Ao lado da secretária de Educação de Mato Grosso, Rosaneide Sandes. Lembrando que você pode e deve participar desse bate-papo enviando a sua pergunta à nossa convidada no endereço que você também já sabe. É o tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua opinião, a sua manifestação por meio do chat, vamos conversando com a gestora. Bom dia, secretária, e obrigada mais uma vez pela presença no RDTV. Bom dia, um prazer estar aqui contigo. Secretária, vamos direto falando de IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Afinal, Mato Grosso está como? Configurado de que forma nessa avaliação? Sabemos que na questão do ensino médio tivemos um decréscimo, meta 3,1, tivemos 2,7. O que aconteceu? Veja bem, o médio, né, ele praticamente em 5 estados ele teve avanços. E no restante todo, 22 unidades da federação teve os seus índices em decréscimo. O médio já era expectativa do próprio Ministério da Educação que acontecesse isso. O IDEB é resultado de uma prova de amostra, né? Não é uma prova censitária, não são todos os estudantes. Mato Grosso também teve uma dificuldade, que os alunos fizeram a prova uma semana após o retorno da greve. Então, nós tivemos, assim, 50% dos alunos presentes naquele momento, uma falta de 50% dos alunos. E o que faz com que a nota, especialmente de Mato Grosso, caia, é o seu índice de evasão escolar. Isso é muito ruim no nosso estado, especialmente no ensino noturno. Mato Grosso precisa urgentemente de um projeto de educação para o noturno que contemple o jovem trabalhador, o trabalhador de uma forma geral. Nós temos 25 centros de educação de jovens e adultos, que são os SEJAs, que já estão em 20 municípios, mas nós temos 141. Então, nós temos que chegar a todos com a educação diferenciada. Então, quando se avalia o ensino médio, se avalia na sua totalidade, e aí se avalia o noturno também. Logo após a greve de Mato Grosso em 2013, houve uma grande evasão do ensino noturno. O trabalhador que vai para a escola todos os dias, após uma carga horária de trabalho, ele fica 60 dias em casa após um período exaustivo de greve, e já no final do ano, então ele não vê mais expectativa no retorno. Houve um trabalho, as escolas se movimentaram no sentido de trazer os alunos de volta, mas não conseguiu. E o IDEB é o resultado da prova, que é a proficiência, que Mato Grosso não está tão ruim, Mato Grosso é 4,5 na proficiência, não tem nenhum estado que é 5, só para você ter uma ideia. Os estados estão aí entre 1 e 5, mas ninguém atingiu 5, nós somos 4,5. Mas quando soma a proficiência com a evasão e com a repetência, o nosso estado cai, porque a evasão é alta. Então, nesse sentido, e essa evasão alta é do ensino noturno. O diurno, os alunos que estão até 17 anos, a gente consegue, os pais acompanham, eles permanecem. Foi por causa disso que caímos 8 posições no ranking? Foi. Se a gente pensar ranking, né? Até o Ministério chama muita atenção para evitar a questão do ranking. Mas acaba fazendo, a imprensa faz e todo mundo olha, né? Não tem como não comparar. Não tem como não comparar. E isso é uma coisa até tranquila e legítima que a sociedade assim faça. Então, se a gente olhar os dados, Mato Grosso foi o estado, em 2013, que mais evadiu aluno no ensino noturno no país. Então, isso é um resultado muito ruim, né? Como gestora, fico muito triste com isso, porque o objetivo da escola é matricular os alunos e fazer com que eles permaneçam no ambiente escolar. A alternativa para mudar essa realidade, secretária, seria os investimentos nos SEJAs, em estudos profissionalizantes? Qual seria a alternativa ainda não adotada pela SEDUC para evitar esse tipo de cenário? Nós estamos hoje num cenário nacional de discussão do ensino médio. O Congresso Nacional hoje tem equipes para discutir o médio. O próprio Ministério da Educação, o Conselho Nacional e o CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação, nós discutimos todo o ano de 2014 a reformulação do ensino médio. Então, realmente, para o ensino noturno, nós temos que receber os trabalhadores na escola num ambiente que propicie a permanência. Eles têm que ter um jantar na chegada, hoje a gente tem um pouco disso, mas ainda não suficiente em condições de atrair. Nós temos que ter um horário que permita com que o trabalhador escolha o melhor horário para que ele estude. E nós temos que ter realmente educação média integrada à educação profissional. Porque ele já é uma pessoa adulta, ele já passou pela escola, aí ele chega lá, é do mesmo que ele viu quando era adolescente, ele acaba desistindo, cansado, né, do trabalho durante o dia. Então, o noturno tem que ser revisto em todo o Brasil e Mato Grosso também. E o estilo do ensino também, o modelo de ensino. Com certeza, exatamente. Karina pergunta por meio do chat, secretária, ela gostaria de saber sobre a falta de intérpretes qualificados de Libras nas escolas. O que está sendo feito e há uma falta muito grande, segundo ela, de intérpretes qualificados. Veja bem,
respondo a Karina dizendo, nós temos o CACIES, que é um centro especializado aqui em Cuiabá, que ele forma para a rede estadual e para todas as 141 redes municipais. Mas realmente, Karina tem razão. Eu não sei se ela é de Cuiabá. Em Cuiabá, a gente até consegue, né, resolver o problema da maioria das salas de aula onde a gente tem um aluno surdo. Onde a gente tem um aluno surdo, a gente faz tudo para que o intérprete esteja lá junto com ele. Agora, no interior, nós temos cidades que não têm pessoas ainda certificadas. A secretaria contrata, onde aparece o caso, a gente contrata o intérprete para estar na sala junto com o estudante. Mas há casos que a gente tem que transferir uma pessoa da capital para ir para o interior, porque não tem pessoas qualificadas para assumir. A gente falando de modelo de ensino, secretária, muito ainda se discute o modelo ciclado ou voltar ao modelo anterior. A eficiência disso, ou de repente buscar um terceiro modelo de ensino. Como que a Secretaria tem lidado com o ensino ciclado, com o modelo ciclado, uma vez que muitos reclamam de que o aluno não reprovando não existe qualidade no ensino, porque não há interesse em se aprender e simplesmente estar presente em sala de aula. Essa é uma questão que me é muito cara. Eu gosto muito de discutir a escola organizada em ciclo. Até porque, assim, há uma confusão. E nesse período eleitoral, por exemplo, alguns dos candidatos acabam reforçando algumas coisas que fica muito negativa na cabeça das pessoas. A escola organizada em ciclo do Mato Grosso é do ensino fundamental. E no ensino fundamental, o estado de Mato Grosso sempre galgou bons lugares, mesmo se a gente ranquear a educação nacional. E hoje nós temos um dado que para mim é extremamente importante, que eu comemoro com todas as escolas, que é assim, nós atingimos o índice do estado que menos evade aluno no ensino fundamental no país. Então, os alunos do ensino fundamental, que é da escola organizada em ciclo, saíram muito bem na proficiência. Nós temos uma média maior que 5, a nossa meta era para 4,7, o nosso índice é de 5,5, então nós estamos bem acima da meta, e os alunos permanecem na escola e permanecem aprendendo, porque a nota é da prova, da proficiência. Então os alunos da escola organizada em ciclo se saíram bem. Quem não saiu bem foi os alunos da escola organizada em série, que é o médio. Então, a organização em ciclo é uma organização que ela não muda o jeito de ensinar. Ela precisa melhorar muito as suas práticas, mas a organização se fundamenta em organizar os alunos por idade. Qualquer pessoa que foi estudante e é mais velho vai lembrar que às vezes numa sala de aula dos anos iniciais tinha um aluno de 8 anos e outro de 10, de 14, todos nas mesmas salas, né? Aqueles que iam reprovando e iam ficando junto com os menorzinhos. Então, nesse sentido, o Brasil era um país que pecava muito pelo número de reprovações, né? Os índices internacionais cobram muito dos países que reprovam alunos. E aqui a intenção não é que o aluno seja promovido sem aprender. Tem provas, avaliações seguidas na escola, nós temos a figura de um professor chamado professor articulador, que o aluno que está com dificuldade nas aprendizagens, esse professor atende esse aluno fora do seu horário. Ele vem uma aula de reforço. Uma aula de apoio à tarde ou pela manhã, fora da sala de aula. Então, o interesse, inclusive, nós tínhamos que ter isso no médio. O menino não aprendeu bem física, você tem um monitor de física, ou de química, ou de matemática, que a gente não conseguiu fazer ainda. Então, nesse sentido é que a escola organizada em ciclo precisa aprimorar. Você até falou, pode ter uma terceira via. Nós não podemos retornar naquilo que não foi bom. Agora, avançar e melhorar, implementar essa escola organizada de Mato Grosso. Além de falar de modelos, fala-se muito também nos investimentos nas próprias unidades escolares, né, secretária? A questão de reformas, das condições de trabalho, tanto dos profissionais da educação, quanto dos alunos para o aprendizado. O que foi feito nessa gestão? Veja bem, eu acho que a gente nunca avançou tanto nessa questão de melhorar o ambiente escolar. Como professora, eu sei o quanto custa. Eu comecei minha carreira em Mato Grosso aos 16 anos, eu tenho 34 anos na educação. Não é simples num ambiente quente, numa escola desorganizada fisicamente, o professor fazer um bom trabalho. O professor tem que ter bom espaço de trabalho para ele realizar o seu trabalho. Mas assim, hoje a gente avança bastante na climatização das escolas de Mato Grosso. Nós ficamos com muitos problemas, porque as escolas foram construídas para ela ter lâmpadas e ventiladores. Hoje ela tem toda uma estrutura. Todas as nossas escolas têm laboratório de informática, que requer energia de qualidade, né? Todas as escolas têm os ambientes de cozinha com muito freezer, com geladeira, com toda uma estrutura que não tinha antes, né? Além, e aí o ar-condicionado que requer energia
qualificada para que ele possa ter. Nós temos mais de 400 escolas hoje, já com transformador novo, implantado, instalado e em processo de climatização das escolas. Praticamente todas as escolas urbanas estão em processo de climatização. E algumas do campo também. Nós vamos chegar a todas. Isso em todo o estado. Em todo o estado. O projeto é chegar a todas as escolas. Mas a gente teve dificuldades nas execuções de obras, com as empresas, muitas vezes não dava certo algumas, mas nós já avançamos bastante. E as escolas também foram construídas, eu até digo, nós temos as escolas do modelo do século XVII, né? Esse modelo 48 metros quadrados, aqueles corredores com as salas de aula. Qualquer um telespectador aqui que está nos ouvindo, se fizer memória, você pode ter 80 anos de idade, se fizer memória da escola que você estudou, você vai ver os prédios hoje, ainda tem muito prédio do mesmo modelo. Alguns modelos novos, né, sendo construídos, as escolas que são novas hoje, são escolas que têm bons refeitórios, né, que escola que tem biblioteca, bons laboratórios, mas nós temos em torno de 200 novas. Nós temos 749 escolas. Então, para se chegar a todas, né, com a qualidade física necessária, a gente tem que avançar muito. E o professor precisa, e o aluno precisa, e o Brasil tem que corrigir seus problemas. Karina ainda pergunta por meio do chat, é verdade que o governo quer fechar o SEADA? É isso? SEADA, Escola para Surdos. De jeito nenhum. Essa escola é uma escola que atende os alunos surdos, há toda uma orientação legal de que os alunos surdos estejam entre os outros alunos integrados nas escolas, mas há uma decisão deles aqui em Mato Grosso de que os alunos se sentem melhor. Eles estão num ambiente onde eles estão e eles têm todo o atendimento especializado. Então o SEADA continuará nos projetos de governo de Mato Grosso. Tenho certeza que a próxima gestão dará continuidade a esse mesmo trabalho. Dando continuidade à própria pergunta da Karina, ela gostaria de saber se a inclusão social não está sendo prejudicial para os surdos, já que não há intérpretes. Não seria melhor investir numa escola bilíngue? A intenção, inclusive Mato Grosso já aprovou uma legislação de que os alunos todos deveriam aprender Libras e língua portuguesa, porque são duas línguas, né? E o aluno surdo, ele acaba tendo que aprender muitas vezes Libras e os colegas não sabem e ele não tem como se comunicar. E nós aqui em Mato Grosso já aprovamos uma legislação de implantar Libras gradativamente em todo o ensino fundamental, até para o estudante surdo ter inteira comunicação com seus pares. E relativamente até quando, secretária? Inicia em 2015, já nos anos iniciais, e aí nós teremos 9 anos de processo de implantação. Secretária, valorização dos profissionais da educação. Temos tanto a questão dos professores, diretores, merendeiras, os técnicos. O que foi feito, afinal, nessa gestão do governo Silval para garantir melhorias para os profissionais de educação, uma vez que tivemos uma greve de quase 70 dias no ano passado? Exatamente. Eu vejo assim, a greve é uma situação que ela acontece e não os profissionais perdem, os estudantes perdem, o governo perde, todo mundo perde numa greve, mas ela também tem resultados, ela é fruto de uma luta e aqui em Mato Grosso, enquanto o governo do estado sempre respeitou esses movimentos e negociou nestes movimentos. No governo Silval, se a gente colocar o recorte dos 5 anos do governo Silval, o estado conseguiu mais de 80% de ganho real dos seus trabalhadores da educação. Então, assim, nós fizemos no mês de agosto, 8 e 9 de agosto, uma reunião de todos os secretários de estado aqui em Mato Grosso. O governador Silval esteve presente. E todos os secretários queriam conversar com o governador para entender a carreira de Mato Grosso, que é uma carreira única, todos os profissionais têm 30 horas, diferente do restante do país, que os técnicos têm 40, às vezes o professor tem 30, mas o técnico tem 40, aqui todos têm 30 horas, todos crescem na carreira. São dos profissionais. Os profissionais todos, é uma carreira unificada para os profissionais. E a tabela negociada em 2013 é uma tabela que está sendo apresentada no país inteiro. Inclusive o Ministério da Educação está tomando a tabela de Mato Grosso como base. Nós participamos desse GT nacional para mostrar como Mato Grosso construiu esse modelo para os próximos 10 anos. Então este ano 2014 já foi implantado a carreira que é para os próximos 10 anos e o professor terá 100% de ganho real ao final de 10 anos. Então, nesse sentido, o sindicato, após a negociação, se sentiu contemplado, a categoria também, e na lei que criou, é uma lei complementar, não é só um decreto, é uma lei, e nessa lei, inclusive, foi dito que se no nível nacional houver aumento maior, será registrado aqui em Mato Grosso também. Então,
possivelmente, há uma possibilidade de se ter 10 anos aí de paz na categoria. Para que a categoria e o governo. E o governo, para que a gente possa realmente não ter mais greves, embates, que a gente possa prosseguir. Secretária, há muitas críticas relacionadas ao número de contratados para o número de professores efetivos, uma vez que contratados não se cria um vínculo com as unidades escolares, porque tem mais de um emprego. Como que a Secretaria tem buscado sanar esse tipo de problema? Olha, outra questão que às vezes também é difícil do entendimento, quando a gente fala assim, tem 60% contratado, não é fato isso, né? Porque quando você vê o CPF das pessoas, se olhar por CPF, vai dar 60% de pessoas contratadas. Mas o contrato, ele é diferente, porque às vezes tem professor que dá 4 aulas só, então o CPF dele é como se fosse uma pessoa contratada com 4 aulas. E a carga horária mínima, para dar uma carga horária de professor, tem que ser 20 horas, que ele trabalha 20 em sala e 10 é para o seu planejamento, para o seu estudo. Então, a gente não tem esse percentual de pessoas contratadas. Nós temos situações... Seria de quanto, então? Olha, hoje nós podemos dizer que se nós pegarmos carga horária, nós vamos ter 20%. E aí nós temos uma situação, por exemplo, escolas indígenas em Mato Grosso, que nós temos um grande número, praticamente todos são contratados, porque uma aldeia não aceita que venha uma pessoa de fora trabalhar ali, são os professores das aldeias. Nós temos também uma política de formação de professores indígenas em Mato Grosso, que é única no país, e isso tem mais de 20 anos no estado, são de governos anteriores, que a gente respeita, dá continuidade, que é via UNEMAT. Então nós temos muitos professores indígenas formados. Nós só fizemos um concurso para a educação indígena e, nesse momento, o Conselho Estadual de Educação Indígena e a SEDUC está em discussão para organizar um novo concurso para a educação indígena. Nós temos a questão do campo. No campo, normalmente, nas comunidades, tem uma escola. E como a gente sabe, às vezes tem uma turma de primeiro ano do ensino médio, uma de segundo e uma de terceiro. Aí tem 2 aulas de matemática em cada turma, dá 6 aulas. Nunca completam a carga horária para ter um professor concursado. E aí você acaba tendo contratos fortes nesses ambientes, que é o campo e a educação indígena. E na cidade, só para você ter uma ideia, nós temos 749 escolas. Cada uma delas tem um diretor. No lugar do diretor, que é um professor efetivo, fica um contrato. Então, enquanto ele está efetivo no cargo de diretor, no lugar dele tem um substituto. Então, só aí já vai dar 749 contratados. Mais os coordenadores, tem uma média de 2 por escola. Por isso mais seria contratados. o elevado número de contratos? O elevado número de contratos. Tá certo. Secretária, a Secretaria de Educação tem sido alvo, a gente está em ano eleitoral e nessa reta final, de críticas especialmente da oposição, e a situação tentando segurar a onda. Como que a SEDUC tem trabalhado, a senhora tem trabalhado isso nesse processo eleitoral, uma vez que o seu antecessor, o ex-secretário Ságuas Moraes, além de ser candidato à reeleição a deputado federal, também faz parte do PT, que tem sido alvo dessas críticas? Bem, eu estou na secretaria há 7 anos, né? Eu entrei na Secretaria de Educação quando o secretário Pagou era o secretário. Em seguida, assumi o secretário Ságuas, fiquei secretária de junta, secretária de junta, secretária de novo, mas estou há 7 anos na secretaria e posso dizer assim, hoje a gente tem um cuidado muito grande em não misturar o período eleitoral com as nossas escolas, né? Eu sou professora de carreira, eu sempre disse que o partido da educação é da educação, a gente não pode misturar a sigla partidária, tanto que lá na Secretaria de Educação, 95% dos cargos são das pessoas de carreira, dos diferentes matizes políticos. Se você for ver, nós temos pessoas de todos os partidos, todos literalmente, ocupando cargos na secretaria. Outra coisa que eu respeito o governador Silval Barbosa, nunca interferiu, nunca disse fica A ou fica B, a gente teve essa liberdade da escolha técnica, muito mais do que a escolha política partidária. E aí, nesse momento, eu me entristeço quando eu vejo a educação sendo usada. Às vezes não é um fato e alguém transforma, por exemplo, essa questão do IDEB, que é muito diferente do que está sendo posto, né? Por exemplo, que o IDEB do ensino médio não é censitário, o IDEB do ensino médio é por amostragem, né? Censitário, quando a secretária diz, é que não é para todos os alunos. Do ensino fundamental, sim, é para todos os alunos, fez prova Brasil com todos. Então, há a diferença do momento quando você classifica aluno pela proficiência, pela evasão e pela repetência. Então, esses dados não são vistos. Eu me entristeço como professora com isso. Porque muitas vezes eu chego na escola, os professores falam, professora, estou tendo uma sensação que nós não fazemos nada. E nós temos excelentes professores em Mato Grosso. Não falta, então, o governo vir a público e falar, olha, gente, não é bem assim?
A gente até conversou muito sobre isso, né? Mas às vezes as situações que é muito melhor a gente explicar nesse momento para dentro. Conversar muito com as nossas escolas, eu converso muito, todos os dias, por e-mail, né, por telefone, com os nossos diretores, evitando que isso contamine a categoria, porque quando as pessoas estão pessimistas, né? Professor pessimista deve ser uma coisa horrível, eu nunca consegui entender ser professor e ser pessimista. Eu sou professora e sou otimista sempre, né? Eu acho que a educação, você tem que ser vibrante, você tem que acreditar, ter esperança, ter energia, para que os jovens gostem da sua aula e esteja com você. Então, por isso, nesse momento, eu procuro, todos os dias a gente faz uma reflexão com a equipe gestora da secretaria, mais um dia, vamos ser firmes, vamos ser fortes, não vamos deixar com que essas questões, né, embriague a educação com coisas negativas. Falando da questão dos índices e dos resultados, né, secretária, mas muita oposição tem colocado a questão do loteamento da Secretaria de Educação por 7 anos, pelo PT, que isso não é admissível, enfim. Como que a senhora avalia esse tipo de crítica, uma vez que critica-se muito esses loteamentos de pastas? Veja bem, eu acho que nunca na história do estado de Mato Grosso teve à frente da gestão alguém que não fosse vinculado a um partido político. Então eu acho estranho essas falas, né? Todos os secretários têm filiação partidária, estão vinculados a um partido. Eu sou filiada ao meu partido desde os 18 anos de idade, mas desde os 16 sou professora, sou primeiro professora. Então assim, e todos os funcionários da secretaria sabem, desde quando a gente iniciou esse ano 2014, a conversa, esse é um ano eleitoral e a secretaria tem que ter todo o cuidado para não misturar a situação. Eu recebo todos os dias prefeitos do estado inteiro. Normalmente eu não sei de que partido político eles são filiados. Às vezes pessoas filiadas ao PT, prefeitos que eu não conheço bem, eu estou sempre na dúvida se eu estou atendendo alguém do partido A ou do partido B. Se entrevistar os prefeitos, eu tenho a tranquilidade de dizer que nenhum vai reclamar que não foi bem atendido na Secretaria de Estado de Educação porque era do partido A ou do partido B. Então é nesse sentido que eu me tranquilizo. E quando se fala de loteamento, assim, eu tenho secretários adjuntos que não têm filiação partidária, superintendentes, na grande maioria, não têm filiação partidária, e coordenadores e gerentes também. Os cargos, na maioria, não têm filiação partidária. Até os eu aconselho, falo, acho que todo mundo tem que ter uma opção. Não precisa ser filiado, mas tem que ter uma opção. E as pessoas têm opção, no seu silêncio, no seu jeito de ser. Essa semana mesmo recebi um coordenador que ele veio me dizer, professora, eu queria pedir demissão. Aí eu fui conversar, ele é um excelente profissional. Ele falou, eu não vou votar no candidato da situação. Então eu acho honesto com a senhora pedir demissão. Depois de meia hora de conversa, ele entendeu que ele poderia ficar no cargo dele, terminar a gestão junto, né? Falei, vou continuar pedindo voto para você. Mas você tem toda a liberdade de ficar aqui na secretaria com sua opção partidária, sem problemas. Secretária, além das críticas feitas pela oposição, o candidato da situação, Lúdio Cabral, do PT, também lançou um desafio, falando que se fosse comparar as gestões, a administração do PT nos últimos 7 com os 4 administrados por Ana Carla Muniz e Luiz Antônio Pagô, haveria uma diferença discrepante nos números, não teriam tantos avanços. A senhora, estando dentro da SEDUC, consegue confirmar, endossar esse tipo de afirmação? Eu acho que, como nós estamos há 7 anos e eles ficarem 4, em 7 anos você tem que ter feito mais do que 4. Né? E eu não gosto de ranking nenhum nesse sentido. Eu gosto de que as nossas escolas, como os candidatos podem dizer essas coisas, eu não me sinto à vontade para dizer esse tipo de coisa. Porque quando eu cheguei na secretaria, o senhor Pagô era o secretário. E foi uma pessoa que eu me relacionei muito bem, uma pessoa que eu tenho bastante respeito e sei que ele tem por mim também. Então, não fui... eu era professora à época que a outra secretária estava no comando da pasta. Como professora tinha um olhar, hoje como secretária tenho o olhar de secretária e tenho certeza que a gente avançou muito. Quando a gente assumiu a secretaria, secretário Ságuas e depois eu, e assumimos juntos, nós tínhamos assim muito pouco alunos indígenas matriculados na rede estadual, nós aumentamos 80% dessa matrícula, nós aumentamos também em torno de 70% da matrícula do campo na rede estadual de ensino. Nós conseguimos hoje ter uma frota de ônibus renovada, que nós não tínhamos, mas no passado também os governos federais não tinham essa proposição e hoje é uma parceria, foi proposta pelo governador Silval pessoalmente com o ministro da Educação, que nós renovássemos pelo menos até 80% da frota, isso nós já avançamos para isso. Então assim,
houve muitas questões que a gente ganhou e a gente inovou, mas em cada contexto há uma situação. Hoje a Secretaria de Estado de Educação tem uma relação muito próxima com o Ministério da Educação. Hoje o MEC é nosso grande parceiro. Os recursos da educação estadual, ele efetivamente não dá para fazer a gestão da Secretaria se não fosse o apoio do governo federal. E isso a nossa gestão teve fortemente. O MEC esteve presente, e não só com o Mato Grosso, com o país inteiro. Isso a gente falando de parcerias com o governo federal, mas Sim. é a própria autonomia da pasta, a secretária já falando em questão de recursos. Sim. SEDUC e Secretaria de Saúde são as pastas que mais são despendidos recursos, Sim. tanto por causa do número de funcionários, de servidores, como por causa da importância das duas pastas. Como tem sido a autonomia? O presidente do Sintep, o Henrique, quando esteve aqui em nosso estúdio, ele chegou a citar a mão invisível do Estado para buscar, de repente, desviar a função de alguns recursos, não se cumpre, por exemplo, a Constituição Estadual, que define 35% e não os 25% da Constituição Federal. Como que a senhora tem trabalhado essa autonomia, se é que ela existe, do orçamento da educação? O orçamento da educação ele é um orçamento extremamente limitado. Você pensa um orçamento que vai chegar muito próximo de 2 bilhões e 90% é para folha de pagamento. Então, não tem nem muito o que questionar. A gente tem em torno de 10%, onde faz a manutenção das escolas, com pagamento de transporte escolar para os municípios, pagamento do chamado PDE da escola, que é o Plano de Desenvolvimento da Escola, que a escola recebe em recurso na própria conta do Conselho da Escola, e as demais manutenções. Então, nesse sentido, os 25%, eu quero deixar claro que são 25%, eu acho que o governo tem realmente que, ano a ano, não vou dizer 35%, porque o governo gasta alto também com a Unemat, se você for somar isso, mais a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que também oferta educação básica, na educação profissional, então isso você vai chegar em 30%, mas não é educação básica. A educação básica que tem 450 mil alunos e nós temos nós temos mais que a metade dos profissionais do estado de Mato Grosso estão lotados na SEDUC. Nós temos 37 mil profissionais, então é um número muito alto. Então, nesse sentido, dentro dos 25%, a gente tem total autonomia. Eu nunca tive, eu estaria mentindo se dissesse, se o governador Silval Barbosa interviu em alguma coisa, dizendo não faça isso, nem não faça isso. Nem a Cefaz e nem a SAD? Nem a Cefaz e nem a SAD. A Cefaz é uma secretaria onde o secretário é muito parceiro. Eu falo com o secretário a hora que eu preciso e todas as atividades feitas da Secretaria de Educação, a gente discute o tempo todo com a Cefaz. Às vezes alguns atrasos, problema de sistema, sai do ar, deixa de pagar uma coisa num dia, no outro dia estamos juntos conversando. É uma parceria muito grande entre os secretários, eu não tenho dificuldade com relação a isso. Fiscalização dos convênios. Secretária, como tem sido? O João Batista Barbosa se manifestou pelo blog, falando que pequenas empresas não têm recebido os recursos como acontece com as grandes empreiteiras em suma. Ele cita o município de Poxorel, que deve ser a realidade dele. Como que a Secretaria tem fiscalizado esse tipo de convênios, que o próprio Tribunal de Contas tem apontado algumas falhas em pequenos contratos, convênios e licitações? Veja bem, até o João Batista, depois ele pode me ligar em seguida se há alguma dificuldade de recebimento, né, de algum valor. Normalmente nos municípios, quem contrata o serviço é a própria escola. E aí a gente tem que saber se for uma coisa contratada pela própria escola, que são valores menores, ou pela SEDUC. Então, quando é pela SEDUC, a única coisa que impede algum pagamento, algum atraso de pagamento, é quando há uma falta de documentação. Às vezes a empresa tem um problema de certidão, tem empresa que até tem a certidão e tem alguma dificuldade com a receita, e até ele conseguir, às vezes demora um pouquinho. E na Secretaria de Educação, esses problemas, que às vezes o sistema, alguma coisa atrasa, mas normalmente, quando se contrata uma obra ou um serviço, o recurso está depositado. Não se faz nenhuma licitação sem ter recursos prévios já em caixa para aquele objeto que se vai desenvolver. Agora, em qualquer contrato pode haver uma dificuldade burocrática e sempre há um probleminha e tem que ser corrigido. O tribunal nos ajuda nessa correção, que é o órgão de controle externo, né? Nós temos um controle interno da Secretaria de Educação e a Auditoria Geral do Estado e a Procuradoria, que também nos acompanha. E na Secretaria a gente publica funcionários efetivos para serem fiscais dos contratos. Em cada contrato tem um fiscal. Ele vai acompanhar a execução. Mas a gente tem muitas obras, por exemplo, no estado. Eu posso dizer a você que em todos os 141 municípios a gente tem obras. Hoje nós temos mais de 600 obras em curso. Então tem problemas, né? Atraso, alguma situação que independe às vezes até da empresa. Nós temos problemas. Mas 90% anda dentro da normalidade. Secretária, para encerrar nosso bate-papo,
O que a senhora não deve deixar de fazer até o dia 31 de dezembro, quando encerra-se o governo Silval, independente do resultado das eleições, e qual é o orçamento que teremos, pelo menos para 2015, para o investimento na pasta? Veja bem, nós já estamos neste último semestre organizando a secretaria para fazer a transição com o próximo gestor. Tem todo um compromisso, orientação do governador e faremos, né, até por consciência da profissão e dever de ofício, uma transição altamente republicana com um colega que for receber a pasta. Nós temos o Plano Estadual de Educação aprovado, o Plano Estadual é o grande norteador e o que a gente vai fazer é deixar tudo encaminhado para que os projetos da secretaria sejam realmente projetos de Estado. A gente não gostaria de ver projetos que terminem no final de um governo e aí você deixa tudo acabado para o outro recomeçar. Vira um plano de governo, um plano de Estado. A gente quer que os planos da secretaria, o plano aprovado pela Assembleia, discutido por todo o Estado, vai ser entregue nas mãos do próximo gestor. Nós vamos entregar setor por setor, organizadamente ao próximo gestor. Isso não deixarei de fazer e vou trabalhar diuturnamente para que a gente tenha tudo organizado e entregar ao nosso próximo gestor. E com relação a investimentos, eu espero que Mato Grosso avance no percentual que é dedicado à educação. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade no Estado para o investimento, que é com relação à Previdência. O Estado está discutindo essa questão previdenciária e tem que resolver, porque isso consome recursos fortes da educação, que são recursos para o investimento. E a gente sabe que no próximo ano a educação, pelo que está hoje estabelecido nos parâmetros da lei orçamentária, ele vai chegar em 1 bilhão e 700 milhões. Esse ano já era 1 bilhão e 600 milhões. E no próximo ano, com a arrecadação, ele vai chegar próximo de 1 bilhão e 900, 2 bilhões. A folha de pagamento, ela não baixa, ela só aumenta, porque aumenta alunos. Então, a gente vai ter que trabalhar, o próximo gestor trabalhar parceria com o Ministério da Educação para que tenha maiores recursos para investimento. Desafios para a senhora. O que a senhora, que eu perguntei, não deve deixar de fazer, além da transição, algum projeto, alguma iniciativa ou programa que o governador Silval Barbosa falou, olha, secretária Rosa Neide, não deixe de fazer? Nós temos que finalizar, estamos fazendo todo o esforço, a questão da climatização, porque o primeiro pedido do governador, que eu assumi junto com ele, quando ele assumiu o último ano do governo, após o governador Blair Maggi, foi, professora, vamos climatizar as escolas. Todas as escolas. Todas as escolas, e a gente está trabalhando fortemente para isso. Equipamentos já estão adquiridos, muita gente criticou, comprou o aparelho de ar-condicionado e ainda não instalou. Mas foi no momento que o MEC disse, você quer os aparelhos? E eu falei, quero os aparelhos, porque se nós não recebêssemos naquele momento, poderíamos ficar sem para o ano seguinte. Então, nós vamos finalizar fortemente esse projeto da climatização. Mas eu tenho certeza que ainda ficará algumas coisas para o próximo gestor dar continuidade. Tá certo, secretária. A gente agradece imensamente a participação da senhora no RDTV. Eu agradeço e quero dizer a todos os estudantes e pais de estudantes que a escola é o melhor lugar do mundo. E não é coisa negativa, às vezes falada num momento da emoção, do calor das eleições, que vai fazer com que os nossos educadores percam brilho, né? Eu acho que as pessoas que mais brilham nesse estado são os educadores e os estudantes.